Olá, gestores e fiscais de contratos, a você que atua no setor de contratos, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Antes de nós começarmos essa dica sobre a conta vinculada, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as nossas novas postagens e se você gostar do vídeo, curta e compartilhe com seus colegas. Essas dicas podem ser muito importantes para você e para o seu colega no dia a dia da gestão e da fiscalização de contratos administrativos. Nós vamos hoje então falar da conta vinculada. Hoje é a nossa quarta dica da conta vinculada e hoje é muito interessante que eu quero falar para vocês. Nós vamos falar sobre as incidências, sobre os encargos trabalhistas, sobre duas das rubricas que nós retemos para depois liberar para a empresa na conta vinculada. Na conta vinculada nós retemos as férias e 1/3 de férias, o 13º salário e a multa sobre o FGTS, a multa rescisória sobre o FGTS em caso de rescisões sem justa causa. Nas primeiras duas rubricas, que são as férias e 1/3 mais 1/10, incidem sobre ela os encargos trabalhistas. Esses encargos estão lá no submódulo 2.2 da nossa planilha de custos, que são INSS, Fundo de Garantia, Sistema S, Salário e Educação e o RAT ajustado. Eu vou apresentar para vocês o cálculo agora, como que o caderno de logística chegou àqueles famosos percentuais. Esse é um número, né? Esse é um percentual que muitos aplicam, mas não sabem de onde vem, como é feito esse cálculo. Que lá no caderno de logística da conta vinculada é a famosa incidência, né? Do submódulo 2.2, ou chamado lá de encargos trabalhistas, que é 7,39, 7,60 e 7,82%. Mas como chega-se a esses valores, a esses percentuais apontados lá no caderno de logística? É isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Acompanhe como se faz esse cálculo, como que o caderno de logística chegou a esse cálculo. Você vai entender e nunca mais vai ter dúvida com relação a esses percentuais retidos. Bom, então nós vamos agora aos cálculos. Vamos lá. Nós vamos agora entender, então, o cálculo dos valores, né, dos encargos previdenciários sobre as rubricas de férias e 1/3 e sobre o 13º salário. Então vamos lá. O que nos diz o caderno de logística da conta vinculada? Para o RAT de 1%, sempre o caderno de logística vai sempre tratar o RAT simples, não o RAT ajustado vezes o FAP, né? Que é o RAT vezes o FAP. Então, o caderno de logística vai nos dizer que para um RAT de 1%, nós vamos recolher um percentual de 7,39%. Isso é o quê? Isso representa... Nós vamos fazer o cálculo aqui, ó. 12,10 representa férias e 1/3, né? É 1/11, que vai dar 9,09, mais 33,33%. Então nós temos aqui 12,10 representando o percentual das férias e 1/3. E temos 1/11, que é 90,9, representando o 13º. Então nós temos um total de 21,19%. Então, férias mais 1/3, 12,10. Aqui. 13º salário, aí nesse caso especificamente, o caderno de logística calcula o 13º salário como 1/11 e não 1/12, tá? Então tá aqui, é isso mesmo. O cálculo da rubrica para 13º estipulado é de 8,33, mas nesse caso, para essa conta, é de 90,9, 1/11. Então nós temos um total de 21,19%. O próprio caderno de logística faz essa consideração aqui, ó. Foi considerado percentual de 90,9 para o 13º salário, que representa, né, que é a representação de 1/11. Então, o submódulo
para nós chegarmos neste 7,39%, qual que é o cálculo? É 34,8%, que é o percentual do submódulo 2.2, já vou mostrar para vocês na planilha, vezes o que representa 13º mais férias e 1/3, 21,19. 34,8 vezes 21,19, nós vamos ter um resultado de 7,37%. O caderno de logística arredonda para 7,39%. Então, para o RAT simples de 1%, nós temos um recolhimento de 7,39% da incidência do submódulo 2 ou dos encargos, né? Ou, que é a mesma coisa, dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias e décimo. Vamos para a planilha, então? Esse aqui é o submódulo 2.2 lá da nossa planilha de custo. Aí nós temos aqui o INSS, nós temos o SES e o SENAI, né? O SESI ou SESC, perdão, o SENAI ou SENAC, o INCRA, o Salário Educação, o FGTS e o seguro acidente de trabalho, representado aqui neste primeiro quadro aqui, ó. Nesse primeiro quadro, nós temos aqui apenas o RAT simples. Depois eu vou fazer o cálculo com o FAP para vocês entenderem. Então, RAT de 1%. Então, somando tudo isso, nós temos os 34,8%, considerando apenas o RAT simples. 34,8%. Vamos voltar lá? É exatamente isso que o caderno de logística nos fala. 34,8% para um RAT de 1%, que é a base do cálculo. Voltando à planilha. Se nós tivermos aqui, aí eu tenho o cálculo lá, aquele mesmo cálculo que eu apresentei para vocês, eu tenho aqui, ó. Férias e 1/3 representa 12,10, né? Férias e 1/3 representa aqui 12,10 e 13º representa 0,9, total de 21,19. O que eu fiz aqui? Um RAT ajustado, só para nós termos aqui uma ideia. Então, esse segundo quadro aqui eu já fiz com o RAT ajustado, que é o RAT simples, que eu tenho nesse quadro aqui, ó. Nesse quadro aqui eu tenho o RAT simples, 1%, e aqui eu tenho o FAP. O FAP, ele pode ser de 0,5% a 2%. Vamos para simular aqui, vamos simular que essa empresa tem um FAP de 2%. Se ela tiver um FAP de 2%, então o seu FAP ajustado, que está nesse quadro aqui, ó, vai ser o 2% vezes 1, que automaticamente é 2. Então nós teríamos um percentual total do submódulo 2.2 de 35,8%. Por quê? Porque o RAT vezes o FAP vai dar 2, já que o seu FAP é 2 e o seu RAT é 1, nesse caso hipotético, né? De uma empresa que se enquadra no RAT de 1%. Nós teríamos aqui 35,8%. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Por que eu fiz esse quadro aqui com o RAT ajustado, calculando o RAT vezes o FAP? Para nós termos uma ideia, para mim apresentar para vocês, que o caderno de logística, ele não poderia prever todos, né? Cada realidade de cada empresa. Então, nós utilizamos sempre o RAT simples. E é aqui que reside o segredo. Se eu retenho só sobre o RAT simples e não o RAT vezes o FAP, que está nesse segundo... Deixa eu diferenciar aqui de cor. Essa cor aqui, vamos colocar aqui uma outra cor. Vamos colocar um azulzinho aqui. Essa cor, esse quadro aqui, eu tenho o FAP ajustado. Aliás, o RAT ajustado, que é o RAT vezes o FAP. Já nesse quadro, primeiro quadro aqui, eu tenho apenas o RAT simples. Se eu recolhi 7,39, que é esse caso aqui, 7,39%, que é, vamos voltar lá, 7,39 é para um RAT de 1, mas é um RAT simples, não um RAT ajustado. Então o que eu fiz? Eu recolhi sobre uma incidência de 34,8 do submódulo 2.2. Eu não posso, no caso dessa empresa, se ela tivesse um FAP de 2, na planilha de custo, seria esse total, 35,8. Eu não posso liberar com base no
RAT ajustado, no RAT vezes o FAP. Se o gestor reteve com base no caderno de logística, seguiu religiosamente o caderno de logística, ele reteve com base em 34,8. Então ele não tem, quando a empresa pedir a liberação de 13º e de férias, ele não pode liberar, neste caso, 35,8, porque senão vai estar liberando mais do que ele reteve. Esse é o grande segredo da liberação. Nós temos que liberar exatamente o que nós retivemos. O gestor só pode liberar o valor que ele reteve. Se ele reteve sobre o RAT simples, ele não pode liberar sobre o RAT ajustado. A não ser que, nesse caso, né, fosse um FAP de 1%, que aí 1 vezes 1, obviamente, é o mesmo valor. Aí nós teríamos aqui, ó, 3,37, que é o valor que dá aqui. Só que o caderno de logística arredondou para 3,37 não, 7,37, que o caderno de logística arredondou para 7,39. Vamos simular aqui a liberação de 13º salário com base em uma remuneração hipotética de R$1.000. Esse aqui é o nosso módulo 1 da planilha de custo. Todas as rubricas que nós vamos reter para a conta vinculada, todos os valores, eles partem sempre da remuneração. Tem um outro vídeo, eu vou deixar também o link aqui no canal para vocês, onde eu falo sobre essa diferença de remuneração e salário. Para efeitos da conta vinculada, sempre a base de cálculo é a remuneração do trabalhador. Então está aqui, nós temos o módulo 1 da planilha de custos com uma remuneração hipotética, colocamos só salário base aqui, remuneração pode ter outras verbas, né? Mas nós colocamos só o salário de R$1.000 para ficar mais fácil aqui. E a liberação, vamos considerar que isso aqui foi a empresa que pediu essa liberação. A empresa apresentou um pedido de liberação e ela apresentou para o gestor do contrato, olha, o valor do 13º salário que eu tenho que pagar para esse determinado trabalhador é de R$1.000, porque a remuneração dele é 1.000, né? De forma bem simplificada. E aí ela te apresenta aqui, ó, a minha incidência do submódulo 2.2 é R$358, ou seja, 35,8%. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Só que quando você for conferir, na sua planilha de custo, você vai verificar que o RAT simples dela é de 1. Se é de 1, é 34,8 e não 35,8. Mas o FAP dela é 2. Então, se você pegar o total do submódulo 2.2 da planilha, vai ser 35. E isso acontece direto. A empresa pede com base no total do submódulo 2.2. Sendo que o gestor do contrato, se ele seguiu a rigor a cartilha da conta vinculada, o caderno da conta vinculada, ele reteve apenas sobre o RAT, como já falamos várias vezes, e não sobre o RAT vezes o FAP. Então, ele reteve 34,8%, ou seja, ele reteve todo mês 7,39%, que é a mesma coisa que dizermos que ele reteve 34,8% do submódulo 2.2. Só para ficar aqui bem fixado, bem gravado, para um RAT de 1%, o gestor do contrato vai reter todo mês 7,39%. Isso significa que ele está considerando um submódulo 2.2 de 34,8%. Ah? Então não tem, mais uma vez, como ele liberar 35,8%. O que pode acontecer? A empresa vai fazer esse pedido. Olha, eu tenho um trabalhador, eu tenho que pagar o 13º dele, é R$1.000. E o meu submódulo 2.2 é 35,8%. Então, eu quero que você, administração pública, libere R$1.358 para mim pagar esse 13º. Se você liberar isso, você está liberando mais do que você reteve, porque você reteve apenas 34,8%. Só para nós fixarmos. RAT de 1, então, retemos 7,39% e liberamos 34,8%, independente de quanto vai estar o total lá do nosso submódulo 2.2, porque ele pode ser diferente, porque o FAP pode ser mais do que 1. Para um RAT de 2%, nós retemos todo mês 7,6%, e quando a empresa pede a liberação,
nós liberamos o valor do 13º ou o valor das férias mais 1/3, mais a incidência. A incidência de quanto? Nesse caso do RAT 2, de 35,8. Em um RAT de 3, nós retemos todo mês 7,82 e liberamos a incidência do submódulo 2.2 sobre férias e sobre 10º. Não há liberação dessa incidência sobre a multa rescisória, apenas sobre as férias e o 10º. Então, quando a empresa pedir a liberação de férias e 1/3 ou de 13º salário, nós temos que atentar para isso. Nós só podemos liberar 34,8 se o RAT for 1, 35,8 se o RAT for 2, 36,8 se o RAT for 3. Independente do valor que vai estar aqui no total do submódulo 2.2. Porque o total do submódulo 2.2, ele vai estar com o RAT ajustado, que é o RAT vezes o FAP. Muito bem? Então é isso. Temos que ter o cuidado seguinte, o gestor tem que ter o cuidado seguinte. Se ele reteve, ele tem que saber, por isso que é importante saber o que eu estou retendo. Se eu estou retendo, se o gestor está retendo com base no RAT simples, ele não pode liberar com base no RAT ajustado, a não ser que o FAP dessa empresa seja 1. Que aí 1 vezes o valor do RAT vai ser a mesma coisa. E existe a possibilidade, eu nunca vi nenhum órgão fazer, mas existe a possibilidade de você vir aqui, por exemplo, vamos lá, vamos considerar uma empresa com um RAT de 2, né? Está incluída numa categoria do RAT 2. E ela tem um FAP de 2. Então nós teríamos aqui um total, né? Um RAT ajustado de 4. O que nos daria um total do submódulo 2.2 de 37,8. O que nos daria um percentual de 8,01. Podemos recolher com base no RAT ajustado? É possível. Eu não vejo problema algum. Não seguiríamos religiosamente o caderno de logística, mas o caderno de logística, como eu já disse para vocês, ele simplificou usando apenas o RAT para não ter que fazer aí simular a realidade de diversas empresas. Veja que 801 não tem nenhum desses, 801 não atinge nenhum dos percentuais estabelecidos lá no caderno de logística. O caderno de logística é o mesmo cálculo. Aqui deu 7,39 para um RAT de 1, para um RAT de 2, 7,60. O raciocínio é o mesmo, tá? Tá utilizando aqui, ó, 36,8. E para um RAT de 3, nós temos 7,82. Por quê? Porque o máximo que ela estabeleceu de percentual do submódulo 2.2, o caderno de logística, foi 36,8. De novo, porque ela considerou apenas o RAT. Se for considerar RAT vezes FAP, nós podemos ter um percentual de 37,8 ou até mais. Vamos dizer aqui que essa empresa tivesse enquadrado no RAT 3 e tivesse um FAP de 2. Então, o percentual do submódulo 2.2 seria elevado para 39,8, o que nos daria um percentual de 8,43. Aqui, ó, 8,43%. 8,43%. Seria um RAT ajustado de 3 com FAP de 2, um percentual total do submódulo 2.2 de 39,8, com um percentual a recolher de 8,43%. Nunca vi nenhum órgão fazer, mas é possível. Então esse é o cálculo. Para mim, a regra de ouro na conta vinculada é só liberar o que já foi retido. Se você, gestor do contrato, segue religiosamente o caderno de logística, você está sempre retendo com base no RAT simples. Então você vai sempre liberar com o percentual com base no RAT e não no RAT ajustado. Aqui, sempre com base no RAT apenas. Porque se você liberar mais da incidência do submódulo 2.2, ou seja, dos encargos previdenciários, sobre as rubricas de 13º e de férias, você vai estar liberando mais do que você reteve. E a ideia da conta vinculada não é essa, mas é liberar exatamente o que você reteve. Por isso que é importante que o gestor do contrato compreenda estes cálculos, saiba por que ele está retendo 7,39 para o RAT de 1, 7,60 para um RAT de 2,
um RAT de 2, só um pouquinho, aqui, e 7,82 para um RAT de 3, e é importantíssimo saber que ele só está retendo com base no RAT simples e não no RAT ajustado. Se você, gestor do contrato, quiser reter com base no RAT ajustado, RAT vezes o FAP, o cálculo é simples, é só seguir esse raciocínio. Que legal, que bacana, né? Você aprendeu agora, de forma bem didática, como que o caderno de logística chega a esses percentuais retidos, né? Que devem ser retidos sobre as férias, 1/3, e sobre o 13º salário. Você percebeu que um detalhe é muito importante. É sempre o caderno de logística, ele prevê o percentual sobre o RAT e não sobre o RAT ajustado. Toda empresa tem o seu RAT ajustado, ele é calculado. O RAT, que é o risco de acidente de trabalho daquela categoria, vamos dizer assim, daquela profissão, e o FAP, o fator de acidente previdenciário da sua empresa. Então, quanto menor é o risco de acidente de trabalho, ou quanto menos acidente de trabalho tem aquela empresa, melhor dizendo, quanto menos acidente de trabalho tem aquela empresa, menor é o seu RAT ajustado. O caderno de logística traz apenas o RAT simples e não o RAT vezes o FAP. Por quê? Porque seria muito difícil colocar ali a especificidade de cada empresa, já que o FAP ele vai de 0,5% a 2% a depender do fator acidentário, né, daquela empresa. Espero mais uma vez que essa dica seja importante e que você saiba o que está fazendo. É muito importante que o gestor, o fiscal do contrato, saiba o que está fazendo. E muitos recolhem, retêm esses valores, mas acabam não sabendo o porquê. Mas com essa dica de hoje você ficou sabendo de onde o caderno de logística tirou os 7,39, 7,60 ou 7,82 que todo mês você pede lá para o financeiro reter e depositar na conta vinculada da empresa. Eu espero mais uma vez que a dica tenha sido importante para você e até a próxima. Fiquem todos com Deus.